Bem, então nessa aula a gente vai falar de número de oxidação e de reações redox. Mas antes de entrar propriamente nesses assuntos, a gente precisa fazer uma introdução de alguns parâmetros, de alguns termos, para que a gente possa lidar bem com o assunto, né? Coisas que a gente não viu ainda. Aqui, inicialmente, a gente então vai começar a entender o que são reações químicas, né? Que é um dos grandes focos da química em si, é entender essas reações químicas que são a transformação de substâncias. Uma reação química, ela transforma um conjunto de substâncias ou uma substância em outras substâncias, ela muda a composição daquela matéria. Como a gente viu, existem fenômenos físicos e fenômenos químicos. Fenômenos físicos, não há alteração da composição da matéria em si, ok? Mas, quando a gente está tratando de fenômenos químicos, o que a gente tem são mudanças nessas substâncias presentes, na composição dessas substâncias. O que eu tenho são reações químicas. Reações químicas são os processos que fazem com que uma substância se transforme na outra. A princípio, nesse primeiro momento, a gente vai entender basicamente o que são essas reações químicas, num geral, num panorama geral. A gente não vai se atentar nos miúdos de como são esses processos, em si o processo reacional, processo de uma reação química. Mas a gente também vai tentar entender como expressar esses fenômenos de reações químicas que acontecem no mundo real, ok? No papel. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender são, então, para fazer isso, as equações químicas. As equações químicas são exatamente expressões gráficas desses fenômenos químicos, dessas reações químicas que acontecem no mundo real. Então, você tenta expressar isso num papel para descrever esse processo ou esse fenômeno que está ocorrendo, certo? Então, como é que elas são montadas, essas equações químicas? Elas são montadas normalmente por uma descrição das substâncias, ok, que estão envolvidas nessa reação e por uma seta que indica a reação química. Essa seta, a gente vai ver que existe mais de uma seta. Posteriormente, vocês vão ver que eu posso ter setas, por exemplo, que indiquem processo em 2 sentidos e tudo mais. A gente vai começar usando essa seta mais simples que indica que eu tenho uma reação que está acontecendo. Inicialmente, eu tenho essas substâncias e que depois desse processo de reação, então é isso que essa seta indica, eu tenho a formação dessas substâncias que estão depois da seta, ok? Essas substâncias iniciais que a gente tem antes da reação química, a gente chama de reagentes. São elas que vão reagir nesse processo de transformação para se transformar nessas outras substâncias que aparecem depois da seta, certo? Então, essas substâncias se transformam, né? De alguma forma, os átomos presentes nessas substâncias, de alguma forma, a gente não vai entrar nesses miúdos, né? Mas esses átomos presentes nessas moléculas, nessas substâncias, se reorganizam, se reestruturam para formar novas substâncias químicas. E essas substâncias novas formadas são chamadas de produtos. Aqui eu estou expressando um único produto, mas dependendo da minha reação, eu posso ter mais de um produto, 2, 3, 4. Bom, posso ter muitos produtos. Aqui também eu estou expressando apenas 2 reagentes, mas eu posso ter também mais de um reagente, tá? Ou apenas um reagente, mais de 2 ou apenas um. Isso depende da minha reação química, depende do fenômeno que está acontecendo. Lembrem que essa equação química, na verdade, é a descrição de um fenômeno real, no mundo real que acontece. Bem, e aí vamos entender um pouco mais da estruturação aqui. Então, a gente já entendeu, né, que do primeiro lado da seta a gente tem os reagentes, do outro lado a gente tem os produtos. A seta indica que está acontecendo uma reação transformando os reagentes em produtos. Em cima da seta eu posso ter uma série de indicações em relação a essa reação. Então, por exemplo, esse delta aqui, esse triângulo,
esse delta maiúsculo, ele indica a necessidade de aquecimento para que a reação aconteça. Então, essa reação acontece com aquecimento. Eu também posso ter, por exemplo, a indicação de que um lambda, né, essa letra grega, indicando que eu preciso, por exemplo, aqui em cima eu poderia ter, indicando que eu preciso irradiar luz nesses reagentes para que eles se transformem nesses produtos. Ou, por exemplo, um raiozinho indicando que eu preciso de uma corrente elétrica para fazer essa transformação de reagentes em produtos. E existem outros, aqui são só alguns exemplos, certo? Esses números que estão indicados aqui em vermelho, né, são o que a gente chama de coeficientes. Eles indicam a proporção reacional entre cada uma dessas substâncias. Aqui eu tenho 2. Aqui não está mostrado, mas é o número 1. O número 1 a gente pode ocultar, né, do coeficiente, deixar ele oculto, mas na verdade o que tem aí é 1. Certo? Do mesmo jeito que em algumas substâncias, por exemplo, como o oxigênio aqui, a gente oculta o 1, né, que está representando aqui a quantidade de oxigênio nessa molécula, né, nesse índice. Ok? Aqui também a gente pode, nos coeficientes, a gente pode ocultar o número 1. Então, aqui eu tenho uma proporção, né, que é o que esses coeficientes me dizem, de 2 moléculas de hidrogênio para uma molécula de oxigênio. Então, eles reagem nessa proporção para formar, então, 2 moléculas de água. Então, a proporção de reação é 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio para formar 2 moléculas de água. Gente, por enquanto, eu vou lidar com isso como se fosse uma quantidade de moléculas. Mais para frente, quando for feita, né, as aulas onde for explicado o conceito de mol, a gente vai ver que essa proporção, na verdade, normalmente é uma proporção em mols, mas, a princípio, para facilitar o entendimento neste momento, a gente vai lidar com uma proporção em moléculas, tá? Em quantidades mais unitárias, realmente, do que em mols, tá bom? Mas a gente vai ver isso daqui a um tempo. Mais correto é a gente pensar em mols, mas, a princípio, a gente pode, para a gente começar a se acostumar com isso, pensar numa proporção em moléculas, tá bom? Então, eu tenho 2 de hidrogênio reagindo com 1 de oxigênio para formar 2 de água, ok? Aqui também, se vocês repararem, tem esse símbolozinho do lado de cada molécula, de cada substância mostrada nessa equação química. Algumas reações, algumas equações, a gente não mostra isso, mas simplesmente porque não é pertinente, tá? Não vai fazer diferença, mas para algumas reações faz bastante diferença a gente indicar, ter esse indicativo que, na verdade, faz referência ao estado físico em que essas substâncias estão reagindo. Então, por exemplo, o que eu estou falando aqui é que eu tenho H2 gasoso. Então, ele é indicado por esse Gzinho entre parênteses, né? Aqui também O2 gasoso. E aqui eu tenho a formação de água líquida, que é indicada por esse Lzinho entre parênteses. Além disso, eu posso ter, por exemplo, a indicação de sólido, por um S, ou por uma solução em água daquela substância, que é indicada pelo índice AQ, que é de aquoso, certo? E tem outros também, mas esses são os principais. Posso ter outros símbolos, por exemplo, como o desprendimento de gás. Então, normalmente se bota uma setinha para cima, do lado, por exemplo, de um produto na forma gasosa, que está se desprendendo do meio. Bem, posso ter uma série de outras simbologias aqui para representar características dessa reação química, na forma de uma equação química representada no papel, mas essas são as principais características e a gente vai precisar ter esse conhecimento porque a gente vai começar a trabalhar com reações e a gente vai utilizar essa simbologia, essas equações químicas para representar o que a gente quer descrever, tá bem?